Oi, eu tô aqui de novo, continuando a nossa meditação lá em Tito, capítulo 2, do versículo 11 a 13, onde ele vai dizer que porque a graça de Deus foi manifesta salvadora a todo homem, nos ensinando a renunciarmos à impiedade, que seria deixar de fazer a vontade de Deus, e às paixões desse mundo, e a viver de maneira justa, sensata e piedosa, que é fazer a vontade de Deus, enquanto aguardamos a bendita esperança, que é a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, o primeiro versículo que a gente já viu mostra que a graça foi apresentada para todo aquele que a receber tenha a salvação do fogo eterno, vamos dizer assim, né? Que possamos viver na eternidade com Cristo Jesus. E ela vai nos ensinar o quê? Tem duas passagens que eu acho muito relevantes quando ele fala em ensinar da graça de Deus. Tem uma passagem que Jesus Cristo vai falar para a mulher que estava em pecado de adultério, onde queriam apedrejá-la, que ele vai falar para aqueles homens, depois de um silêncio, ele vai perguntar: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém ali teve coragem. E começou dos mais velhos para os mais novos, né? Que os mais velhos vão recordando tudo que já fizeram e vai largando as pedras, e os mais novos vão entrando, onde só, no final só está ele e a mulher. E ele fala: alguém te condena, mulher? Ela fala: não. Ele falou: eu também não. Eu te perdoo, porém vá e não peques mais. Então Jesus Cristo ali dá duas palavras para ela de fundamental importância: eu te perdoo pelos seus pecados. E ele não para por aqui. Se ele parasse por aqui, tudo bem, daria a entender que ele estaria perdoando aquela mulher e ela poderia voltar para a vida dela normal. Mas ele fala: não peques mais. E essa é uma ordem para nós que entendemos que a gente já não está mais sobre o domínio do pecado. Jesus Cristo nos libertou do pecado da morte através da cruz, mas ele fala: vá e não peques mais. Então, aceitar a salvação somente como um exercício de que Cristo morreu pelos nossos pecados, então está todo mundo salvo, é a história da carochinha. É uma história de religiosidade, onde a salvação é para todos. A salvação está ao alcance de todos, mas a palavra é muito direta nessa questão de que todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e do seu coração crer, e da sua boca professar, e aquele que descer as águas do batismo, confirmando, evidenciando que Jesus é o seu Salvador, que acredita que ele nasceu como homem, um Deus homem, um homem Deus, vai ter perdido a interpretação, mas que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, e ele ainda vive. Então todas as pessoas que acreditam e professam isso passam a ser filhos de Deus. É assim que a Bíblia ensina. Então, se todos nós fôssemos filhos de Deus, a salvação de Jesus, ela estaria sendo banalizada, né? Porque ele se salvou para quê? Morreu para quê? Para salvar quem? Todo aquele que crê. E aí, quando a Bíblia fala que vai e não peques mais, ela vai nos ensinar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, aquilo que vem de graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então existe um salário para o pecado: morte. Muitas vezes pode ser morte física também, né? Dependendo do tipo de pecado que a pessoa está cometendo, pode correr esse risco. Mas o pecado que está dizendo aqui é a morte espiritual. E depois disso vem a condenação no juízo, no tempo de juízo. A gente está debaixo do tempo da misericórdia, do tempo da graça de Deus, a manifestação da longanimidade de Deus, da sua misericórdia, que é não nos dar aquilo que a gente merece. A graça é nos dar aquilo que nós não merecemos, mas a misericórdia é não nos dar aquilo que nós merecíamos, que é a morte eterna, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, o pecado nos afasta de Deus. A confissão do pecado nos aproxima de Deus pela remissão de Cristo. E nós aceitarmos essa palavra de que o salário do pecado é a morte, mas o dom da graça
é a vida eterna em Cristo Jesus. É necessário que exista a figura de Cristo Jesus para a eternidade. E tem um versículo que eu gosto muito que fala sobre a eternidade, quando foram perguntar para Jesus sobre a eternidade. E ele fala assim: a eternidade já começou. A partir do momento que vocês conhecem a Deus e aquele a quem enviou. Ele estava falando dele mesmo. E o conhecer aqui no original dá um sentido de intimidade, não é saber quem é. Porque a religião nos ensina quem é Deus, quem é Cristo, mas ele nos dá a religião nos dá a oportunidade de conhecê-lo, de termos intimidade. Eu conheço a minha esposa, eu sei quem ela é, eu tenho intimidade com ela. Só no olhar a gente já se comunica. Quando nós dançávamos, bastava um toque que eu já sabia o que ia acontecer naquele passo. Então isso é intimidade, isso é comunhão. É isso que a palavra diz. Então a eternidade, mais uma vez, na parte da religiosidade, é uma eternidade onde a gente só vai precisar ter uma eternidade com Deus quando morrermos. Isso não é certo. O que é certo é que a eternidade já começou. É no nosso dia a dia. Eu não consigo entender, eu não consigo imaginar uma eternidade com uma pessoa que eu não conheço. Imagina só, eu vou passar a eternidade com quem eu não tenho afinidade nesse momento. Então eu vou deixar para a eternidade? Isso não faz, isso é minha cabeça, não tem como pensar de uma forma diferente quando se diz de relacionamento com Deus. Como é que eu posso querer um relacionamento com Deus na eternidade se aqui eu não me importo em ter esse relacionamento com Ele? Só me remete a um pensamento, porque o coração dessas pessoas que não conseguem ter uma intimidade com Deus, com Cristo nessa vida, é porque eles são carnais, estão totalmente voltados à carne, às coisas materiais, às coisas desse mundo, estão ligadas nas coisas terrenas e não nas celestiais. A Bíblia nos ensina, se devemos pensar em alguma coisa, pensamos naquilo que vem lá de cima. Então isso é um exercício para nós construirmos essa santidade de dia a dia. Eu recebi um vídeo da minha mãe falando sobre um pastor que ele entrou num ponto que fala justamente dessa questão do salário do pecado e a morte, e ele usa um exemplo que eu achei fantástico. Ele fala assim: imagina se você tem uma doença, um câncer terminal, e você faz um exame, e aquele exame relata tudo o que você tem, e você tem ali o seu resultado verdadeiro. Aquilo que está ali naquele resultado vai evidenciar o que você tem. Por mais que você queira mascarar aquele PSA ou o resultado que está ali, você entrar no código, na forma digital, mudar o PDF e alterar os valores ali, você pode alterar o valor, mas não o resultado. Você pode se iludir trazendo mascarando ali a prova do que realmente está acontecendo contigo, mas o resultado ele não muda. E assim é a justiça de Deus. A Bíblia, o Evangelho nos mostra a nossa doença, aquilo que tem em nós que é o pecado. Por mais que isso não agrade a muitos, quando a gente fala que o pecador vai para o inferno, muita gente não se agrada com esse tipo de informação, muita gente não gosta de ser confrontado com o pecado. Eu sei disso, porque a Bíblia todo dia me confronta. A Bíblia não vem para mim só para me falar de vitórias, ela me confronta diariamente em cima do meu pecado. E muitas pessoas não gostam de ser confrontadas com o pecado, então tentam mudar o resultado, achando e pegando do Evangelho só aquilo que agrada. Mas o resultado final, que é a morte, as pessoas não têm como fugir. Não tem como fugir. E ali a Bíblia justamente nos ensina isso. O caminho é um só, é Jesus Cristo. É crer nele como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Ele é dono da nossa vida. Ele tem o poder sobre nossa vida. E Ele está ansioso para cada vez mais nós popularmos o céu, através da edificação e da glorificação do nome dEle pelas nossas vidas. Ele espera e procura nessa terra. A Bíblia fala que os olhos de Deus estão à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E essa verdade ela tem que ser manifesta através dos nossos atos. O Evangelho vai nos ensinar que todo aquele que diz que ama a Deus e não conhece os seus mandamentos, ou seja, não conhece a Cristo, ele é mentiroso e a verdade não está nele. Ou seja, ele não pertence a Cristo. Então essa vida eterna que começa aqui, começa nessa verdade de conhecer a Deus. E como é que eu sei que eu conheço a Deus? Conhecendo o seu Evangelho. E é isso que eu encorajo a todo vídeo para vocês. É que vocês busquem o Senhor. Busquem de todo o seu coração. A Bíblia fala que se você buscar Ele de todo o seu coração, Ele se revelará a você.
Então eu desejo isso para você hoje. Medita nessa palavra, né? Que a Bíblia nos ensina a não vivermos, a renunciarmos à vida que desagrada a Deus, a paixões por esse mundo, e nos ensina que ainda nesse momento, nessa vida presente, não é na eternidade, é nessa vida presente, possamos ser justos, vivermos debaixo da justiça de Deus, sensatos, que seja racional, que seja algo que a gente saiba o que está fazendo, e possamos viver uma vida piedosa, uma vida de santidade, fazendo o que agrada a Deus. É isso que eu desejo para todos vocês que eu amo. Um beijo do fundo do meu coração.